Olá, você está no podcast Experiência com Deus. E eu sou Luciano Faioli e é uma imensa alegria estar aqui para falar do amor de Deus e das maravilhas que ele tem feito. Quero pedir a você que compartilhe o link e se inscreva nas nossas redes sociais. Instagram, temos o TikTok também, que tem uma grande comunidade lá, e no YouTube. Antes de apresentar a convidada, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Estamos crescendo assim de uma forma grande e nós não esperava a proporção que isso ia tomar, mas que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje nós temos a alegria e o privilégio de receber Marcela Scopel, da Igreja Pibara. Ela é líder de célula e faz parte também do Ministério de Mulheres. Marcela, seja bem-vinda e quero te agradecer por ter aceitado nosso convite e compartilhar seu testemunho e tua história. Amém, Luciano. Obrigada. Bom dia a todos. Que possa ser para engrandecer o nome do Senhor, como sempre. Amém, amém. Marcela, como você conheceu a Cristo? Então, eu venho de uma família disfuncional, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né? É difícil você ver quem começou num lar cristão, né? Mas com 13 anos eu morava em Coqueiral e eu vim para Aracruz, aqui pertinho, na rua de trás. E nossos vizinhos, os donos da vereda, eles, o seu Antídio, a Nilda, né? Eles começaram a me levar para Pibara ali, na verdade, para a primeira igreja batista, ali no centro. Sim, eu já fui lá. Isso. E com 13 anos eu comecei a conhecer Jesus. E aí, sempre eu ia com ele, sempre fazia escola dominical e tudo, e quis me batizar. Só que vindo de um lar muito católico, né? Muito, na verdade, religioso, Religioso. não é religião, mas Sim. a questão, a minha família não, italiana, na verdade, vamos colocar assim. Meu avô ainda não deixou batizar. Minha mãe, meu avô, né, na época, não deixaram batizar. E eu me afastei. Mas depois, depois de casada já, né, eu acabei voltando para Cristo e nunca mais saí. Isso já tem quase acho que uns 17 anos já. E não vou, eu falei, o dia que eu voltasse, eu não sairia mais da presença, né? Então, graças a Deus, estou firme e forte. E a semente foi plantada, né? Sim, não, eu sou grata eternamente a eles. Eles sabem disso, né? Eles sabem, eu considero eles meus pais espirituais, porque eles sempre tiveram ali do meu lado, mesmo quando eu me afastei, né? Que eu fui para o mundo, acabei engravidando, casando, separando e depois, mas isso tudo eu entendo como um propósito de Deus, uma permissão do Senhor para que eu voltasse mais fortalecida. Tem outras coisas que a gente vai conversar aqui no meio, né? Sim. E para poder sentir realmente a presença de Deus e viver. Mas eu sempre senti Deus cuidar de mim nesse tempo também, né? Então, eles sempre foram meus pais espirituais, eles sempre estiveram ali, nunca desistiram. E graças a Deus, hoje eu estou firme e forte. Glória a Deus. Isso serve para gente, pessoas. É importante nós fazer o evangelismo. Sim, Às vezes a gente pensa, tem que ir para fora. Às vezes o nosso vizinho precisa de Cristo. sim, Às vezes na escola, no trabalho, sim, entendeu? Tem pessoas que às vezes trabalham com a gente e precisa de Cristo. Às vezes a pessoa está passando alguma dificuldade e não se abre, né? exatamente. E nós sabemos que a solução é Jesus. Só Jesus. E nunca desistir, né? Uma palavra não é você, Isso aí. né? Não é você, é o Espírito que está em você que vai testificar através da sua vida. Eles sempre foram um exemplo para mim. Uma família extremamente abençoada, a Ludmilla, minha amiga, assim, nossa, não tem nem o que dizer da vida dela na minha vida, sabe? De testemunho. Às vezes não era nem uma palavra, era atitude. A Thaís, então, assim, eles são pessoas abençoadoras. Eles são o testemunho de vida, era a família que eu olhava assim, eu quero uma família assim, sabe? Então, o testemunho muitas vezes fala muito mais Verdade. do que só a palavra, né? Você comentando aí, contar isso aqui, pessoal, não para me engrandecer, é para a glória de Sempre para a glória Deus. de Deus. Porque outro dia o professor da nossa escola dominical, ele contou que ele é o cabeleireiro, é o que cuida do meu cabelo lá no Filadélfia, lá, barbearia Filadélfia. Então, ele contou que conversou com outro rapaz lá e falou assim: rapaz, você conhece o Luciano Faioli, que trabalha na empresa? Eu trabalho 18 anos na empresa. Ele falou assim: rapaz,
como aquele cara mudou. Aquele cara não é Amém. o cara que eu conheci lá atrás. Então, Senhor, eu glorifico o nome do Senhor, que eu sempre peço a Deus que, para não envergonhar o evangelho de Cristo, Sim. eu sou falho, sou pecador, mas eu vejo que Deus está me moldando. Amém. Todo dia está me moldando. E eu fico feliz e é para a glória de Deus e peço a Deus que sempre me capacite, que eu ando no caminho dele e não venha envergonhar o evangelho. Amém. Mas vamos lá, eu sei que você passou por, por um processo, na realidade eu pensei que era um processo, ela contou aqui que são vários processos. Sim. Conta um pouquinho desse testemunho que você tem. Então, em 2016, já líder de célula, né? Porque, como a gente conversava, a gente uma célula de casais, onde eu e meu esposo estamos, e a gente, no dia do meu aniversário, 5 de julho de 2016, eles fizeram uma surpresa para mim, e naquele dia eu tive um sangramento, né? E eu achei que o sangramento foi porque eu estava muito emocionada, essas coisas assim, né? E só que um sangramento uterino, né? Uhum. E só que eu depois continuou esse sangramento e tudo. E meu marido na época falou bem assim: ah, tira. Eu usava um contraceptivo, né? Aí ele falou: ah, tira o contraceptivo, talvez está incomodando, vamos engravidar e tudo mais. Naquela época. E aí eu falei, tá, como eu estava trabalhando na vice-direção, porque eu sou professora, mas estou afastada da prefeitura, é, e eu falei bem assim, eu vou fazer isso, mas eu acabei me deixando, sabe? Uma semana, 2 semanas, e depois quando eu procurei um médico, e ele falou assim, ah, vamos fazer um exame, deve ser alguma coisa que está fora do lugar. E ele pensou, teve o mesmo pensamento, só que eu fiz exame e não apareceu nada de imagem, e ele falou, ah, vamos para a ala lá, que eu vou fazer um exame de toque. E nesse exame de toque, na hora, ele falou: vamos para o centro cirúrgico. Ele falou que você está com um tumor de 4 centímetros. Naquele momento, eu não me desesperei, só falei com ele: deixa eu ir em casa pegar minhas coisas e volto. Fiz a cirurgia, e naquele momento, começa a contar os detalhes de Deus, né? As presenças do Senhor. Na sala de cirurgia, enquanto eu aguardava, estava muito demorado para começar o procedimento, né? Até porque era de emergência, então até todo mundo se alinhar, né, para fazer uma cirurgia, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus e me veio aquele louvor do Santo Espírito, né? As bem-vindo aqui, e eu adormeci. Quando eu acordei no quarto e já era noite, o meu esposo dormia assim ao lado. E eu comecei a conversar com Deus e tinha a peça que a gente chama na parte da oncologia, né? Existe a peça. Eu comecei a perguntar a Deus o que que era aquilo, qual era a presença dele, o que que ele tinha a ver com aquilo, ou se não tinha, para que tudo aquilo. E Deus claramente me falou: é, isso é um câncer, mas não é para morte. Glória a E no Deus. outro dia, quando o médico passou, eu falei, ah, doutor, eu sei que isso é um câncer. Aí ele falou, mas quem te contou? Eu falei, foi Deus que falou comigo. E às vezes os médicos são um pouco céticos, né? São. E principalmente na área de oncologia. E aí eu falei, não, tudo bem. E desde aquele momento, depois saiu o resultado da biópsia, eram 2 tumores, não eram? Eram 2 tumores. E aí eu fui fazer todo o tratamento. Eles aqui falaram, olha, corre com ela, é um tumor muito raro. É um tumor que dá em homem, acima de 50 anos, que bebe, que fuma, e quando dá, 100.001. Então, assim, não existe explicação, não tem genética. Eu fiz todo o mapeamento também depois, e não tem explicação. Mas eu sei que a explicação é a permissão do Senhor. Porque nesse meio tempo, eu perguntei a Deus. Porque eu acredito, assim, que Ele é nosso Pai. E a gente tem livre acesso. Sim. A Bíblia nos garante isso. Então você pode perguntar. E eu perguntei a Deus o para que isso, não o porquê, sabe? E ele simplesmente me respondeu: por que não você? E eu entendi que eu não sou melhor do que ninguém, isso pode acontecer com qualquer um, né? É uma mutação, uma questão orgânica, mas ele me falou: há um propósito nisso tudo. Então Deus deixou bem claro que há um propósito. E ele me trouxe isso através de um versículo: se creres, vereis a glória de Deus, né? Quando ele fala, essa passagem de Jesus, quando ele fala com uma das irmãs de Lázaro, né? Que elas tivessem fé,
que através da glória dele, a manifestação do poder dele seria feita. E depois daquele dia eu descansei. Parece assim, surreal, parece romântico, mas não é. E eu fui para Vitória, passei por 5 médicos e o maior desejo, engraçado, Luciano, o maior desejo nisso, né, era que eu queria engravidar de qualquer jeito. A minha dor não foi viver o processo do câncer. Foi o luto de não poder engravidar, porque naquele processo eu tive que fazer uma esterectomia. Então, total, né? Então, para uma mulher jovem, eu tinha 36 anos na época, então é um processo bem doloroso, sim. E aí eu passei por 5 médicos e todos eles falavam: você quer engravidar? Você não vai engravidar. E você está vivendo todo o processo e sentir o cuidado de Deus e o inimigo vem vindo com palavras pesadas no seu ponto nefrálgico, né? Aquele ponto ali que te machuca. E depois disso tudo, eu acabei não fazendo a cirurgia lá e fui fazer com outro médico, eu também era da equipe, mas num centro particular. Fiz a cirurgia e ele falava assim: olha, é tudo muito raro, isso aqui é muito sério, é muito agressivo. E era isso que eles falavam o tempo todo. Eu falava: mas Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E aí você só vê as risadinhas, né? É, de indiferença ainda, né? Sim, tipo, onde você tá? A Né? ficha dela não Não caiu. caiu. E eu tive, engraçado, eu tive 2 amigas, assim, eu tenho, né, essas 2 amigas até hoje, e elas falavam: um dia a gente foi almoçar fora nesse processo todo, elas, parece que você não sabe onde, o que você está vivendo, sabe? Aí eu falei: não, vocês parecem que não conhecem o Deus que a gente serve, sabe? Então é sobre isso. E depois disso, ele me deu como curada, porque nenhum exame de sangue, quando você está no processo oncológico, nenhum exame de. Você faz uns exames de sangue, né? Uhum. Para testemunhar que você tem o câncer, né? E aí, nenhum exame de sangue em mim dá positivo. Nenhum. Existem vários tipos de exames para isso e eles não acusam. E eles falam: nossa, mas é estranho não acusar. E depois disso, eu fiz exames, esse médico me liberou, falou: volta à sua vida normal. Voltei a trabalhar, comecei a pegar as crianças no colo, né? Porque professor e tudo mais. E nesse processo que a gente tem que vir passando de revisão, que você vai fazendo revisões, né? Acompanhamentos e tudo mais. Ele sempre falava que estava tudo ok. Só que eu sentia o meu abdômen desprender. E eu tive que fazer uma cirurgia. Ele falava: não, isso é vaidade e tudo mais. Mas o que que aconteceu? Eu tive que fazer uma cirurgia para reconstituição, porque a pele, a costura não ficou bem feita. Então ele soltou. Tipo uma diástase, né? Que eles chamam. E nesse processo todo, com a cirurgia, eu tive que ficar de repouso. E aí eu já tinha voltado a trabalhar, fiz a cirurgia, fiquei de repouso. Quando eu voltei a trabalhar novamente, eu comecei a sentir uma dor aqui nesse ombro. Mas nunca senti nada na coluna, sabe? E aí, o que que aconteceu? Eu fui para o médico, ele pediu um exame de imagem de novo, né? Um outro médico pediu o exame de imagem e ele falou: volta para o médico e você está com câncer na coluna. Minha medula estava comprimida 60%. Naquela hora, eu confesso a você que eu vi, assim, eu senti a presença, sabe, da morte, assim, te rondar. E no mesmo momento eu falei: não, tá repreendido, em nome de Jesus. Falei: isso não é. Deus não é Deus de meio milagre. Era Ele o começou. segundo. E isso era o segundo, visualmente, pelos médicos. Uhum. E eu falei: Deus não é Deus de milagre. Ele começou a boa obra, ele me disse lá atrás que eu tô curada, que eu tô bem. E aí fui para Vitória de novo, nesse mesmo médico, acompanhando o outro, porque existem os médicos assim, o processo oncológico é muito amplo, né? Então existe um médico que faz a cirurgia, um médico que te acompanha, que chamam de clínico, né? E esse clínico pediu outros exames. E nesses outros exames, a imagem do corpo inteiro, ele detectou mais 2 tumores, além do da coluna. Uma na pelve, um no pelve e outro no fígado. Só que tudo aquilo ali era muito estranho, porque eu falei: Senhor, o Senhor não começou a boa obra e dessa forma terminar, né? O Senhor disse que havia propósito. E nesse contexto todo, eu voltei para o médico que me acompanhava também, e ele falava que não era de jeito nenhum. E eu falei: não, não vou fazer. E na hora Deus falou assim: por que que você vai fazer com ele, com esse médico? Aí na época meu marido até desesperou: você tá ficando maluco? O médico falou que você vai morrer e tal. Eu falei: não, eu vou.
Eu falei, eu vou fazer com outro médico, eu não vou fazer com ele. Eu quero fazer uma biópsia. Como que ele vai fazer uma radioterapia em mim, uma quimioterapia em mim, sem saber do que é? Né? Porque você tem que ter exames, biópsias, para você saber que tipo de tumor é. Existe mais de 200 e poucos tipos de câncer. Então, não é assim. E aí, eu fui fazer uma biópsia. Dessa biópsia, o médico me encaminhou para o médico que me acompanha até hoje, né? No Meridional, eu faço acompanhamento. E aí, chegou lá, ele olhava as imagens. Um dia antes, abrindo um parênteses, um dia antes, eu fiquei muito mal, sabe? Eu encontrei uma pessoa que ela falou assim, nossa, você tem uma doença pior do que a minha, você está melhor do que eu, né? E eu falei, misericórdia, Senhor. E no dia eu fiquei muito mal nesse dia, mas eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor pode me levar amanhã, mas me mostra o que está acontecendo. Que no outro dia era a consulta, né? Aí chegamos lá, eu numa paz, Luciano, numa paz, assim, que sabe a paz que excede todo o entendimento? E o tempo todo eu estava em contato com Deus. Nisso eu tive que me afastar do trabalho, porque 90% da minha medula comprimida, você não pode fazer movimentos normais. Eu usava um colete, que eu só tirava para tomar banho, né? E aí você tem que ficar, você não pode cair, você não pode se movimentar bruscamente, você tem que andar de colete. Quem me conhece me viu aí parecendo um robozinho com aquele colete. E aí, quando eu fui para esse médico, ele olhava assim e ele falava assim: é raro, é agressivo. E na hora eu falava amém. Só que hoje eu falo, né? Não vou falar amém, mas na hora paz, eu tava com tanta paz. E ele falava: eu precisava olhar um exame seu bem antigo. Aí eu dei a pasta, porque a gente tem nossos compilados de exame. E nisso ele olhou, ele viu que já existia no primeiro exame que eu fiz lá do colo do útero, ele já viu que tinha na pelve e no fígado. E os outros não tinham identificado. Eles não tinham identificado. Então, quando eu fiz o colo do útero, já existiam os outros dois. Ou seja, nesse meio tempo, eu fiquei 1 ano e meio com 2 tumores dentro de mim, extremamente raros e agressivos. E se desenvolvendo. Desenvolvendo. Só que não, meus exames não davam nada. Só quando atingiu a coluna, que foi o mais drástico, assim, vamos dizer, né? E aí, quando ele viu que ele falou bem assim, ele se assustou na hora, ele falou, tá aqui, pela imagem, né? E naquela hora Deus falou nitidamente, eu tô cuidando de você desde lá de trás. E o médico falou, era para você estar morta, não era para você estar aqui. Ele falou, eu medicinalmente não entendo por que você está aqui e se mexendo. Pela compreensão medular. Ele falou, não era para você estar se mexendo. E eu falei, é Deus. Aí eles, como sempre, riem, né? Não, mas vamos lá e tal. E aí ele pegou e falou comigo, olha, eu só vi um caso desse, que é de uma filha de um médico, quando eu estudava, mas a gente pode tentar com você. Falei, vamos embora. Falei, quem vai cuidar é Deus. E ele sempre, né, nos embates, assim. Sim. E aí eu entendi que Deus tinha um propósito muito grande para minha vida. Porque 1 ano e meio com um câncer raro e agressivo parado, né, vamos dizer assim, sem tratamento nenhum, porque eu não tomava medicação nenhuma. Deus tinha um propósito muito grande. E eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, o que o Senhor pretende para minha vida? O que o Senhor quer, né, com isso? E antes desse processo todo, Deus já havia dito, através de uma pessoa, que ele ia me levar, que eu seria missionária. E aí eu falei, mas como que eu vou ser missionária? Eu falei, para eu ser missionária, eu tenho que ir para a África, né? Como você falou aí no início, quando você falou, eu lembrei dessa passagem. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu tenho cachorro, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho 2 trabalho. Não dá, Deus, o Senhor vai ter que me tirar alguma coisa. Nesse momento eu lembrei que Deus estava me permitindo tirar o trabalho, que era uma coisa que eu amava, trabalhar, me dedicar às minhas crianças, né? Para poder fazer a obra dele. E aí eu fui fazer o tratamento, mas 2 meses depois desse laudo do médico, eu perdi o movimento da perna. Minha medula comprimiu 90%. Era de 60%, ela foi parar em 90%. Né? E o médico, foi um dia que eu acordei, eu fui levantar, minha perna falhou. E aí o médico falou, vem fazer os exames, aí a gente faz a bateria de exames, isso foi numa quarta, na sexta ele me liga, vem pra cá que você vai fazer uma cirurgia. Você não pode ficar um dia em Aracruz mais, senão você para de andar. E eu fiquei 15 dias no hospital ainda,
15 dias lá, porque quando eu fui, tava precisando de uma máquina que ela não tinha no hall, né, da ANS. E eu fiquei 15 dias nesse hospital. 15 dias eu vi o cuidado de Deus, Luciano. A gente corria lá dentro de cadeira de roda, né? Como agora eu tô contando. Mas a gente evangelizava. Entrou uma mulher no meu quarto para dividir o quarto comigo. Como que é Deus, né? É uma mulher de Deus. Ela entrou com uma dor de cabeça. Não acharam o motivo. E quando eu operei, essa moça recebeu alta, ainda sem saber o motivo, mas sem a dor de cabeça. E a gente fazia o quê? Nesse processo que eu estava no quarto? Orava, louvava e fazia aquilo, era um sobrenatural. Sabe, as enfermeiras chegavam lá e falavam assim: deixa eu guardar um determinado instrumento aqui, porque aqui a gente vem para cá, a gente passa um tempinho, é tão gostoso, a gente sente a presença, sente uma paz estar aqui. E era um quarto de hospital. E nesse processo eu estava perdendo o movimento do intestino, da bexiga, tudo isso esperando essa máquina. Mas o tempo todo eu estava em paz. Eu tenho uma irmã por par de pai que ela falou bem assim, eu não, toda vez, você é um exemplo de fé para mim, ela fala. Porque quando eu fui te visitar, eu chorando, você falou assim, para que você tá chorando? Eu tô aqui sendo cuidada por Deus. Eu não lembro de ter falado isso com ela, mas Deus usa, né? É verdade. E aí ela falando, eu tô aqui, ó, sendo servida e tudo mais, né? Vê, que loucura. Humanamente falando, você tá no hospital 15 dias, sendo servida feliz. Ela falou, você estava com um sorriso que era fora do comum. Então, é o cuidado de Deus. Nisso, quando eu fui operar, eu perguntei ao médico, eu falei, não, neurocirurgião. Eu falei, bem assim, quantos por cento de chance eu tenho com essa máquina? Com a máquina que precisava entrar no processo? 99. Eu falei, sem a máquina? 98. Aí eu falei, ok, vamos operar sem a máquina. Aí eu falei, quem vai me operar é Deus, não vai ser vocês. E ele, mais uma vez, cético, riu. Aí ele chegou na beira da minha cama, num dia antes. Aí ele falou bem assim, você sabe que você tem 99% de chance de não andar? Na hora eu falei, tá, mas Deus vai me operar, eu vou andar. Ele, não, mas eu tô falando com você, é certo. Aí até essa semana passada, eu e meu marido, a gente estava conversando, né, assistindo uma série de médicos, e tava um processo parecido, né? Aí eu falei com ele, gente, 99, né? Eu tive 99 chances de não andar. Aí ele, mas você não entendeu isso? Aí eu falei, tá, mas o cuidado de Deus era tão grande que eu não me importei. E aí eu cheguei no outro dia, fui pro centro cirúrgico, feliz, cheguei lá e falei, bom dia, toda animada. Aí o enfermeiro, nossa, quem dera que todo mundo que viesse fazer uma cirurgia tão perigosa tivesse toda essa alegria, né? Eu falei, vocês vão ver, é Deus que vai me operar, não são vocês. E foram 3 neurocirurgiões. Porque no processo eles te desligam, né? Ligam em máquinas, enfim. Eram 2 cirurgias de 8 horas, eles fizeram uma cirurgia em um dia, né? Em 5 horas e meia, fazendo toda a costura e tudo mais do processo. Quais eram as cirurgias? Eles tiram a vértebra, né? Porque ela já está contaminada pelo câncer, e eles colocam pinos. Então, eu tenho pinos na vértebra D4 até a D8, com uma gaiola envolvida na vértebra que é colocado cimento no lugar do câncer, né? Que essa vértebra, como ela não existe mais, eles colocam um cimento. Aí eles travam para você ficar em pé. E aí eu fui para UTI. Eles fizeram uma cirurgia em 5 horas e meia, né? E eu fui para UTI. E todo o processo você fica de lado. E nesse processo chegou uma moça na UTI, e eu estava uma moça que era fisioterapeuta. E eu achava que eu estava respirando, estava tudo bonitinho. Mas na verdade não, eu não estava. Eu estava ligada em aparelhos. E ela falou: vamos aprender a respirar. Esse é um processo de um testemunho muito lindo de Deus. Eu acho que é um dos mais impactantes para mim. E ela falou: puxa o ar. Isso eu puxei o ar não veio. Sabe quando você tem aquelas bolas de assoprar que elas estão coladas? Assim. Nessa hora, eu abri o olho para ela e eu falei, eu não falava, né? Eu ficava assim, meu Deus. Ela falou, não, calma, você vai falar. E aí ela puxa o ar de novo. Nisso eu puxei o ar de novo. Nisso que eu puxei, meu pulmão estourou, assim, tipo, como se tivesse estourado mesmo. E no momento Deus falou comigo.
eu estou te dando o sopro de vida, mais uma chance de viver. Glória a Deus. E ela olhava para mim, ela falava, você tem um brilho tão grande que me constrange. E no mesmo momento, Luciano, eu comecei a falar com ela. Comecei a evangelizar. Falei, é Jesus, não sou eu. É Jesus. Ela falou, um dia eu vou contar minha vida. Eu falei, conta para mim não, conta para Deus. Ele sabe da sua vida. E essa menina começou a chorar. Eu falei, eu posso orar por você? Pensa, eu vim de uma cirurgia de 5 horas e meia, que era para ter sido feito 2 de 8. Ligada no aparelho. Ligada no aparelho. Voltei a falar. E aí comecei a orar por ela. Comecei a orar. E isso na UTI, né? Que aqueles aparelhos estão apitando em volta de você, mas a gente estava em outro lugar. E aí aí perguntei a ela se ela aceitava Jesus como o único e suficiente salvador da vida dela. E ela aceitou. Glória a Então, Deus. assim, eu entendi o que Deus queria. Depois, mais pra frente, mais uma presença do Espírito de Deus. Chegou uma enfermeira da parte de baixo, né? Que não é na UTI, que cuidava, ficou uns 15 dias comigo. E ela falou bem assim, menina, isso é importante, né? Ela falou, veio o quarto médico te operar. E aí eu falei, E eu lembro nitidamente que eu estava de costas para ela, porque você não pode virar, né? Uhum. E aí ela pegou e falou comigo, ela falou bem assim, o quarto médico, eu vi Deus falando novamente comigo que era o homem da fornalha. Né, que era o homem da fornalha, que ele tinha sido. Tanto é que depois eu perguntei aos médicos, eles falaram que não existia, que eu estava à base de remédio. Né? Aí eu falei, então tá bom. E nisso eu fui fazendo o processo da quimioterapia depois, mesmo assim o médico me deu 6 meses de vida, falou para minha mãe, né, que eu tinha 6 meses de vida, que era para ficar comigo só esse tempo. Que mesmo com tudo que eles tinham feito, não tinha muito o que fazer. Isso foi que data que era? 2018, perdão. 2016, eu tive o primeiro, 2018. Então, desculpa te interromper, mas 2018 ele te deu 6 meses de vida. 6 meses de vida. E hoje nós Sim. estamos em 2026. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele me deu 6 meses de vida, eu fiz todo o processo do tratamento. Quando eu cheguei na sala de quimioterapia, né, que a gente vai fazer, você vê muita gente abalada. E naquele momento eu falei, Senhor, eu não me permite viver isso aqui, não. O Senhor me mostra o que o Senhor tem para mim. E aí Deus me mostrou que aquilo era o sopro de vida, né? Eu falei, então vamos com cura. Eu comecei a chegar no centro. Eu chegava lá, até hoje que eu chego, que eu faço o tratamento até hoje, e eles falavam assim, eu falava, gente, vamos tomar vida, é a oportunidade que Deus deu. Porque Deus dá sabedoria ao homem, porque a gente às vezes também negligencia muito, né? Acha que só orar vai resolver. Mas Deus deu sabedoria e discernimento, então nós temos que pedir isso ao Senhor. Sim. E a medicina é um caminho, né? Que Deus dá para o homem, para ele manifestar a glória dele. Eu sou exemplo disso. Então lá eu falava com as pessoas, gente, vamos tomar vida, isso aqui é vida que Deus está dando para nós, a oportunidade. E todas as vezes, eu fazia 3 dias seguidos de quimioterapia, né? A mais pesada que a gente chama. Sim. Era um dia inteiro ligado na máquina, depois no outro dia eu voltava, e no outro dia eu voltava a fazer meio-dia cada um. E todas as vezes que eu estava lá, eu falava do amor de Jesus. Eu evangelizava, eu falava do amor de Deus, eu falava do meu processo, porque é testemunhar, através da minha vida, né? E Deus me mostrou que aquela África que eu achava que era, na verdade, era ali. O meu campo missionário era ali. Como é que Deus vai, como se diz, vai alinhando as coisas, né? Falei sobre África aqui. Exatamente. E Deus foi alinhando. E aí, nisso ainda, eu tive depois no pulmão, depois disso tudo, né? Mesmo fazendo a quimioterapia, eu tinha no pulmão, eu tive na axila e eu tive no pescoço. O pescoço eu tirei tem uns anos, acho que tem uns 3 anos que eu tirei mais ou menos. Eu não me ligo muito em data, sabe? Sim. Mas porque esse aqui eu tive que tirar metade do pescoço. Eu já tinha feito rádio, fiz 4 rádios. Fiz na coluna também, fiz na axila, fiz esse aqui e um na pelve que voltou. O do fígado ficou 5 anos para sair do corpo, né? E tudo isso fazendo processo de quimioterapia. Aí depois ele falou, bom, como a gente não pode fazer mais a pesada em você, né? Não tem por que fazer, a gente vai entrar com outro processo, que é uma mensal. Não é uma manutenção, mas é uma mensal. Eu faço de 28 dias. É uma subcutânea. É uma agulha bem grossa, sabe? E é um gel que ele faz efeito o mês inteiro. Então, aí depois eu vou, 28.
E nesse processo é um teste também. E o teste dele, né? Aí eu perguntei, doutor, até quando? Aí ele falou, para sempre. Eu saí da sala dele, assim, as palavras são muito pesadas, sabe? No Sim, sim. processo oncológico. É muito pesado, tudo é muito pesado. Não tem meio termo, Não né? existe, não existe, sabe? É tudo muito pesado. Por um lado, isso é positivo. Por um lado, isso é positivo, né? Porque também mascarar, por exemplo, como o primeiro falou que eu estava curada, né? Uhum. Talvez ele foi usado por Deus para dizer uma verdade, Sim. mas não da forma correta. E aí, o que que acontece? Nesse tempo, quando eu saí da sala dele, eu saí bem, eu já ia fazer a químio, e aí Deus virou no corredor mesmo, que a gente curvava assim, e Deus falou assim, para sempre quem decide sou eu. Quem decide sou eu. E nesse processo a gente vem fazendo essa medicação, vem fazendo os exames, que é o PET scan, né, de 6 meses. E, enfim, nessa eu estou aqui testemunhando. Eu falei com o Senhor nesse processo, né? Falei, Senhor, eu quero. Na primeira vez que o pastor da época foi lá em casa me visitar, é, eu falei com ele, pastor, se eu morrer, eu vou ver. Lá em 2016, falei, se eu morrer, eu vou ver a glória do Senhor. Mas se eu ficar, as pessoas vão ver a glória do Senhor em mim. Então é mais vantagem eu ficar, né? Sim. Aí eu falei assim, então o meu bate-papo com Deus, Senhor, é melhor eu ficar aqui, né? Eu tinha muitos sonhos, e sonhos de ver meu filho crescer, sonhos de ver meu filho se formar, né? Ter a vida dele. Glória a Deus que Deus permitiu tudo isso. Mas tudo isso, Luciano, a minha vida é voltada para o Senhor. É do Senhor. Eu não quero estar aqui para poder viver só os meus sonhos. Os meus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Porque qual é o sentido da gente estar aqui, se não forem os sonhos de Deus? Que sentido? Não há sentido. E com Deus é muito melhor. Você sonhar os sonhos de Deus, você vê as permissões, Deus te usar. Né? Claro que não estou romantizando o processo do câncer, mas nesse processo eu gerei muito mais intimidade com Deus. Muito mais experiência. Ah, mas é porque você ficou doente? Não. É porque eu acredito plenamente na palavra que Deus sempre me deu, que nós viemos com propósito. E qual é o propósito de cada um? O meu propósito foi esse, é viver o propósito dele. Então, eu estou mais íntima de Deus, não perfeita, porque nós não somos, só vamos estar Sim, na glória, claro. mas eu busco agradar o coração do Senhor para o propósito dele. Para o propósito dele. Por isso que eu estou mais íntima dele. E a vida flui, você vive muito melhor, sabe? A paz que excede entendimento. Nesse tempo todo eu vivi isso. Nesse tempo todo você vive. Claro, você tem seus desafios, sim. Quando vai fazendo, te cansa, cansa muito. O seu corpo tem muitas sequelas. Tanto quando eu falei no início, né? Eu não posso trabalhar. Quem não quer estar trabalhando, estar com saúde, estar tranquilo, não viver um diagnóstico? Porque para a medicina não existe cura para mim. O médico mesmo deixa bem claro, qualquer dia pode voltar. Aí eu repreendo, Sim. né? Um dia ele chegou, foi até interessante, falando da presença do Senhor. Um dia na sala, ele falou bem assim, olha, mas eu não acredito. Ele falando a questão de Deus, né? Ele Uhum. falou, não, por que que Deus cura as pessoas que não acreditam nele? Mais do que as pessoas, eu vejo aqui do que acreditam. Falei, porque ele não precisa mostrar que ele é Deus para as pessoas que ele conhece. Mas quem não conhece, ele precisa. Então a gente depois desse dia, ele nunca mais a gente teve embate. E é engraçado que ele tem uma assessora hoje, que ela, quando eu a conheci, ela falou bem assim, ele fala que a gente é o pequeno, você é o pequeno milagre. Aí eu falei, ó, pequeno não, porque eu não sou pequena, né? Isso aí. Mas é isso, sabe? E eu faço questão de viver, falei, viver as coisas de Deus. Lá eu chego, lá eu testemunho, eu falo, eles já chegam, aonde eu chego, eles já chegam perguntando. A última vez que eu fui, tinha uma senhora lá, ela falou, ela quis saber, e eu fui falando de Deus, qual o processo. Ela falou, mas você tá tão bonita. Você imagina, Luciana, eu já caí meu cabelo todinho. Eu engordei 20 quilos por causa do processo de medicação. E sempre tive ali, plena. Eu falo que é plena. E a químio, ela desgasta muito a Muito. pessoa, né? Muito, é isso que eu estava falando antes, né? Que eu Sim. desviei do assunto, mas ela te consome muito. O processo todo do câncer, né? Ele te consome, você sente muita dor no corpo, né? Mas engraçado, né? Abençoador, na verdade. Deus nunca me permitiu sentir todos esses processos que as pessoas sentem.
Sim, glória a Eu Deus. saía de lá da quimioterapia pro shopping. Bater canela, assim, bater perna, né? E eu não sentia nada. Sentia sim, para não dizer que a gente não sente, sente um enjoo. Existe um processo pós-químio, que você sente dor no corpo, você sente sequidão do organismo, né? A pele e tudo mais. Mas, assim, aqueles processos mais... Eu nunca precisei tomar sangue, eu nunca tive anemia, sabe? O cuidado de Deus o tempo todo. E era assim, é surreal. É surreal como que eu nunca precisei faltar uma quimioterapia. Eu nunca tive uma intercorrência, que chama, né? Eu sempre fiz todos os protocolos, nunca deixei de fazer. Essa medicação que eu tomo hoje, eu já fiz mais de 150, se eu não me engano. Então, são muitas medicações. Pensa, de 28 dias, o quanto seu organismo não é minado, sabe? Ter pinos na coluna, você perde um pouco do movimento, eu tive que aprender a andar de novo. Você tem algumas sequelas, mas nada comparado à presença do Senhor. Nada comparado de você estar viva, podendo testemunhar tudo que Deus faz. E desde o início eu falei, Senhor, me leva onde o Senhor tem que me levar, sabe? Faz o que o Senhor tem que fazer. E sempre eu estive indo fazendo o que Deus quer. Eu sempre pergunto a Deus, o que Ele quer? Para que Ele quer? Aonde Ele quer me levar? E é isso que eu tenho vivido, sabe? Para testemunhar a glória dele. Ele faz. Ele faz. Assim como ele disse para mim, né, lá naquele versículo: se creres, vereis a glória de Deus. Aquele dia eu falei: não, Senhor, não quer morrer, não. Porque a gente é humano, não vou Sim, claro. negligenciar isso, a gente é humano. E aí Deus foi e ministrou no meu coração: ei, filha, vamos lá? Né? Se creres, você vai ver a minha glória, a minha manifestação. E é isso que Deus tem feito, a manifestação dele. Né? Quando eu chego lá, o médico olha, dezembro agora, eu fiz o PET scan, aí ele olhou, então tá bom, você tá tomando tal medicação? Segue. E é assim, sabe? Então é muito abençoador. Aonde eu tenho oportunidade, eu falo que Deus tem feito. E nesse processo todo foram 8 cânceres, né? Tem 3 anos, 3 anos que eu estou limpa, não existe mais nenhum. Para Glória a medicina, Deus. mas para mim eu tô curada, para a glória de Deus eu tô curada. Eu creio Glória a na cura, Deus. porque a cura não é só o que a gente pensa aqui. O que Deus tem feito na minha vida, ele tem me curado de muitas coisas. Sim. Muitas coisas Deus tem curado, sabe, nesse processo. Curas espirituais, na questão do emocionais. Então Deus não faz só no processo do câncer, ele vai tratando você como um todo. Como um todo. Você venceu 8 cânceres, Amém. várias cirurgias. Sim. Foi dado 6 meses de vida. O que você falaria para quem está passando esse processo agora? Acreditar. Acreditar, ter fé. Muita fé. Porque Deus diz pra gente, né? Que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas. Imagina o que é isso. É se apegar a Deus, é buscar, entender o teu propósito. Não desanima, porque a última palavra vem de Deus. A palavra vem de Deus. E é para Ele que nós vamos. É por Ele que nós viemos, Glória a Deus. né? Então é isso, assim. É sobre todo esse processo. Que se apegue a Deus, pergunte a Deus qual o propósito. Não tenha um processo de lamuriar, né? De achar por que é com você, mas para que é com você. E não só o câncer, né? Sim, tudo na vida, né? Tudo na vida. Tudo na Tudo vida. na vida. Então você entende que você passou o propósito e está vivendo. Não. Você passou o processo e está vivendo o propósito. Sim, sim, com certeza. A gente tem um processo. A gente só, como a gente falou no início, a gente só vai estar pronto na glória. E a gente veio para viver. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele não disse só de você pegar a Bíblia, abrir e falar. Você é a Bíblia que o mundo lê, Isso aí. né? E não adianta nada você passar por todo esse processo, né? Viver, sentir a presença do Senhor e não permanecer nele, não
relacionar com Ele. Não tem como, né? A nossa essência é Deus. A nossa essência é Jesus. Então, é para isso que nós estamos aqui, é entender o propósito, essa essência. E eu faço questão de estar envolvida nas coisas do reino, porque foi pela doença. Teve até uma vez que eu estava fazendo uma atividade física e a mulher, uma senhora chegou para mim e falou assim, você tem que perdoar alguém, minha filha? Porque normalmente quem tem esse processo é porque ela precisa perdoar, né? Você era evangélica antes, você era crente, né? As pessoas usam, né? Antes disso, ou você ficou depois? Eu falei, não. Eu falei, meu Deus. Eu falei, é o Deus que já esteve comigo há muito tempo. Ele tem cuidado de mim desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe eu sinto a presença e o cuidado de Deus, né? Esse é um outro processo. E eu falei, não é sobre isso. É sobre conhecer Deus e fazer a vontade dele. Quando a gente conhece Deus, automaticamente a gente faz a vontade dele. Foi o que eu falei no início, a gente não é perfeito. Sim, claro. A gente vai falhar. A gente vai ter nossos momentos, quando você vai fazer um exame desse, você não fica preocupado que Deus não vai estar ali. Mas você fica preocupado com a leitura errada. Por exemplo, o exame que eu faço, se você tiver glicose alterada no organismo, ela pode confundir células cancerígenas com glicose. Entendi. Então, tem um processo no meio. Então, você fica meio receoso, é natural. Mas em momento nenhum deixa eu confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? E então, assim, 5 anos para um tumor sair, né? Desfazer mesmo com uma pancada de medicação. Então, assim, é tremendo o que Deus faz. Eu quero viver a glória dele aqui na terra, até quando ele achar que deve, né? Eu quero testemunhar, como eu havia dito com você, né? Quando eu recebi o convite, eu estava em oração para que Deus me levasse onde ele quiser. E eu tô aqui. A missão, lembra da missão no início? Ser missionário onde ele quiser. E é isso, sabe? E é tão lindo isso, porque toda vez que eu vou convidar alguém, eu sempre venho falando com Deus, Senhor, que a gente leve só quem o Senhor quer. Amém. Entendeu? E você não é a primeira que fala isso. Amém. Teve um rapaz que veio aqui uma vez, tá passando até um processo agora, mas Deus sabe de todas as coisas. Se ele estiver nos assistindo aí, Deus está no controle de tudo. Ele teve um sonho que o Senhor falou que ele tinha que gravar um vídeo falando do amor de Deus. E pela manhã eu mandei mensagem para ele. Então, tipo assim, é Deus que vai dando direcionamento. Então, só vem aqui quem ele quer. Entendeu? Tanto que às vezes eu só chamo uma vez. Entendeu? É difícil quando eu vou 2 vezes. Esse dia mesmo, uma irmã que veio aqui, que eu queria trazer ela, mas às vezes não dá certo, às vezes as coisas não se alinham. Ah, não deu certo, não dá hoje, não dá amanhã, eu já entendo que não é Deus. Sim. Ou não é o momento. Sim. Porque no momento certo vem. Talvez a pessoa não é que ela não vai vir, é o momento que Deus quer vir, que lá na frente alguém vai ser edificado. Sim. Temos que entender Amém. isso, né? Eu penso assim. É isso aí, é a vida de oração, né? É verdade. De leitura, de oração, de intimidade, você consegue reconhecer a voz do Senhor. Porque muitas vozes falam ao nosso redor. Muitas vozes. E a gente reconhecer a voz do Senhor é a sensibilidade de ter relacionamento com Deus. E isso não é privilégio, isso é escolha. É escolha. Então, assim, realmente foi de Deus, sim. E na hora eu fiquei, meu Deus, né? Porque eu tenho até umas amigas, assim, que tem uma amiga em questão, ela sempre fala, por favor, escreve um livro. Ela dá um testemunho tão lindo, ela fala. Quem sabe um dia. Mas eu prefiro estar assim, sabe? Porque nessa eu posso evangelizar, eu posso falar do amor de Jesus, eu posso testemunhar. Se a pessoa tiver dúvida, a gente fala. E a gente vai além, né? E vai ser usada na hora, do jeito que Deus quer, Sim, na hora. isso, para o propósito dele. E é muito gratificante. Meu marido, ele tem mania de falar assim, você conversa com todo mundo. Eu falei, mas é o dom que Deus me deu. Às vezes eu tô na fila do supermercado e eu começo a conversar com as pessoas e começo a contar, né? Começo a falar do que tem.
E como essa cirurgia que tem uma marca, as pessoas acham que é tireoide, né? Ah, você operou de tireoide. Aí eu não perco a oportunidade. Vou Isso lá e aí. falo, não, é isso, já é o 8º câncer, conto. E as pessoas ficam assim, impactadas, sabe? Mas não por mim. Eu falo, Senhor, eu não quero ter mérito nenhum nisso. Até porque não há mérito em Sim. viver um processo desse. Mas a presença de Deus, a manifestação do poder dele sobre a minha vida, sabe, é tremendo. Eu me sinto privilegiada. Eu sou privilegiada de poder viver isso. E é tão lindo, nós tava até comentando aqui antes aqui de começar o programa, quando Deus ouve a gente, Sim, você sente assim um alívio. Tava contando para ela aqui, para Marcela, que no dia 23 de dezembro eu tive que ir viajar para trabalhar. E eu não me atentei, né, para comprar passagem, essas coisas assim, eu não gosto que a minha esposa na vai me levando correria, né? nesse trânsito aí. E não tinha passagem. E eu fui ali para BR-101, naquele ponto de ônibus lá em frente à igreja católica lá no em Biraçu, e os ônibus só passava mais tarde. Aí eu olhei no Uber e tal, minha esposa falou assim: "Ah, vamos pedir o táxi para levar você e tal". Eu falei: "Calma aí", porque eu tava apreensivo se era para mim ir. Eu Sim, tava com medo de ir. Aí eu falei com Deus, falei: "Senhor, nós vivemos, tua palavra fala que nós vivemos por fé e não por visão. sim. Se for para mim ir mesmo, que alguém passa aqui e me dê uma carona, ou cancela o meu voo". Marcela, não deu 10 minutos. Passou um senhor lá. Tá indo pra onde? Olhei assim, eu queria rir. Aham. Eu tô indo pra Vitória, pro aeroporto. Ah, quanto que é a passagem? Eu falei, ah, a passagem é R$ 40. Você me dá 50 desse lá no aeroporto. Falei, amém. Vamos lá. Foi Deus. Sim, Foi Deus. E depois, quando a gente conta o testemunho, tem algumas pessoas que não acreditam e quer desfazer do milagre. sim. Aí o cara falou Nossa, assim sei comigo, o bem. cara falou comigo assim: "Ah, Bablacá passa lá". Eu falei: "Bablacá não, é Deus. Sim, Não é porque eu sou bonzinho, não é mérito meu. É porque Deus é fiel e sim. misericordioso. E ele E se ele, manifesta. e ele cuida de nós, entendeu? Exatamente. E Deus ouve orações. Então, a Amém. sua oração não foi perdida. Ela está em algum lugar. Deus ouviu sua oração, ela está lá. Ele vai te atender na hora que ele achar que é a hora. E é o meu caso, né? Porque se olhar assim, Deus, ele já falou sim, e ele tem falado espera. Porque não acabou o processo, Sim, né? As pessoas perguntam, como você tá? Eu falo, tô ótima, tô bem. Ah, que bom, né? E elas acham que não acontece mais o processo, porque visualmente, sim, né? A gente tem uma cultura de que o câncer você tem que estar definhando para estar vivendo o processo do câncer, né? Do diagnóstico. Mas, assim, eu tô num processo de espera. E Deus também, nesse tempo, ele falou comigo, olha, ele se manifesta. Cuidado com o que pedes, né? sim. Cuidado com o que Ele pode te pedes. dar, é. Cuidado. Porque você pede, Deus pode te dar. Ontem na pregação, lá na igreja, o irmão Juliano até falou uma passagem, né, sobre isso, que a permissão do Senhor, né, os pedidos, sobre a questão da gente estar vivendo as coisas, e eu lembrei disso, né, sobre isso, porque a gente às vezes vive situações onde a gente pede, a gente não entende, né? Verdade. E aí Deus às vezes permite certas coisas. Não porque ele quer, porque às vezes fala Deus deu, não, Deus permitiu. Tem algumas passagens na Bíblia que fala, né, que Deus sobre Faraó, vamos lembrar lá de Faraó, Deus endureceu o coração do Faraó. Não, é porque a língua na tradução fica um pouco diferente às vezes, né? Mas ele permitiu que o coração do Faraó já era endurecido e de permanecer daquela forma. Sim. Então, às vezes a gente pede algumas coisas para Deus, fala algumas coisas com Deus e a gente não percebe. Aí fala, mas eu falei com Deus. Não, meu irmão, mas calma. Vamos lá. Né? Então, é sobre isso. Então, eu estou no processo. E Deus falou comigo, filho, olha, 40 anos, o povo só permaneceu no deserto porque murmurou, porque não confiou. Vamos? Nesse processo todo, Deus falou, vamos? Sabe? Tem muitas coisas que Deus se manifesta através de Você pessoas também. você falando aí, eu pedi a Deus uma porta de emprego e ele abriu. Da mesma empresa que eu trabalho. Aham. E eu tenho
Eu ando de helicóptero, mas eu tenho medo. Ah, Ah, não pode falar, eu tenho medo. sim. Aí tem hora que eu outro dia eu tava voando com medo. Tava olhando assim, todo mundo lá, os caras dormem, eu lá, de olho aberto. Aí foi, meu Deus, que medo é esse? Aí o senhor falou comigo, você não pediu? Aí, Cuidado com o que pede. você não pediu? Falei, amém, amém, vamos lá. Hoje eu já não tenho muito assim, claro que eu oro, peço a Deus, eu disse, Senhor, né? Outro dia eu tava Mas é apreensivo. humano também, né? É a parte humana que Deus vai tratar também. Outro dia eu tava apreensivo. Tava apreensivo. Aí quando eu entrei no ônibus, pra tela onde é que fica a aeronave, eu falei, Senhor, se essa aeronave for dar algum problema lá em cima, o Senhor não permita que ela nem saia do chão. Aí eu tô lá. Sentei de frente pro painel, eu tô lá. E os pilotos lá. Aí eu tô vendo falha nos painel, nos visores do piloto lá. Sim. Aí daqui a pouco eles desligaram. Eles desligaram. Aí os caras, o piloto, não, deu problema no compressor aí, por motivo de segurança a gente não vai voar com essa aeronave, tal, tal. Deus, Deus. Deus. Mas lá em casa, a gente tem um hábito, né? Um processo de sempre, tudo que nós vamos fazer, a gente consagra a Deus. Tudo a gente consagra. Se a gente vai sair de casa, a gente consagra. A gente ora, entrega para Deus. Se eu vou comprar um fósforo, a gente aprendeu isso com o processo, a consagrar a Deus. Então, tudo a gente consagra. Se eu vou comprar qualquer coisa, se eu vou fazer qualquer coisa. E dessa forma, a sua fala me remeteu a isso, porque você consagrou, Senhor. Senhor, ó, eu entrego de uma forma diferente de falar, Sim, mas falou, Senhor, se não for da tua vontade, não vou, não levanta essa aeronave, né? E sei. ele faz, e é isso que a gente tem que entender, sabe? Deus dá muitos livramentos pra gente. Quando a gente coloca, antes de vir pra cá, eu falei assim, Senhor, se não for comigo, não adianta eu ir. Porque não é sobre mim. E eu vim falando também, Senhor, que seja tudo para honra e glória do teu santo nome. Tem que tentar alinhado. Exato, tem que estar alinhado, tem que estar alinhado com o céu. Isso aí. A cruz é isso, né? Glorificar o nome do Senhor e edificar o próximo. Você A fa- cruz é isso. você falando importante de consagrar. Eu, pastor Jacques, eu estava assistindo um podcast, um corte, Aham, que ele falou assim que comida, quando você compra no supermercado, você coloca na mesa. sim. Mesa, Tem que colocar na mesa. Porque às vezes a pessoa compra e coloca no chão. O que coloca no chão alimento é oferenda. uau. Então tem que colocar na mesa. A mesa é lugar de comunhão. Então Deus te deu na mesa. E eu vou um pouco além. Você consagrar aquilo, porque você não sabe como que aquilo foi feito, Exatamente. né? Com que foi feito. Colocar na mesa e consagrar. E consagrar. Porque tudo que a gente tem é o Senhor que nos dá. Verdade. Mas existem as intercorrências no meio do Claro. caminho. Então, tudo, lá em casa, a gente consagra tudo que a gente vai fazer. Porque eu não quero, eu costumo brincar lá em casa desde pequena, né? Meu filho, o filho da gente era pequeno, e eu falava, ó, cuidado, sua vida vai passar no telão. E a gente tem essa brincadeira, pensou, passa lá no telão, acontecendo tudo, você fazendo coisa errada, né? Ou até mesmo falando um pouco mais sério, chegar lá na frente do Senhor e falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Misericórdia. Mas é muito sério É isso. sério e é forte isso aí, é sério isso aí. Porque também tem um outro momento da Bíblia que diz: muitos dirão Senhor, Senhor, mas não vão herdar o reino do céu. É. Que combina com essa fala, né? Vamos dizer assim, porque a gente às vezes acha que está falando em nome de Deus, para Deus, e na verdade o nosso coração não está em Deus. E- Né? Isso é muito profundo, isso é muito sério. Então, a gente não faz para os homens, a gente faz para Deus. Lá em casa a gente tem essa meta que a gente faz para Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz para Deus. Uma vez eu vi uma pessoa falar aqui na igreja tá cheio de funcionário. As pessoas não fazem para Deus. Eles fazem por fazer, ou fazem às vezes pelo dinheiro que recebe. Então, é um perigo. Então você tem que fazer para Deus. Sim, mas lembra do propósito? E a gente volta no início da nossa conversa. Qual o nosso propósito? Isso aí. É Jesus, é Deus. É Ele expandir não o nos reino. permitiu vir ao mundo. Quando ele diz lá que ele já conhecia desde o ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito. E o que falta na humanidade é entender o nosso propósito. Tem tantas coisas nos desviando do que verdadeiramente é o nosso propósito. Distrações, né? Muitas, muitas, sabe?
E eu já ouvi muito sobre isso. Ah, mas você faz isso porque você tem esse processo na sua vida, você viveu isso. Não, glória a Deus que eu vivi. Por isso que eu falo que eu sou privilegiada, né? Mas nesse sentido, é o fato de realmente você gerar intimidade com Deus, você orar. Eu não quero ser conhecida como a Marcela que viveu 8 câncer. Eu quero ser conhecida como uma mulher temente ao Senhor. Uma mulher que busca, que vê, que resplandece a luz do Senhor, sabe? Quando a gente falava nisso sobre célula, né? E eu falei, a gente está líder de célula. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas o que eu puder fazer para que o nome do Senhor seja glorificado, esse é o sentido da vida, porque muitas pessoas estão sem sentido de vida. É verdade. E o sentido da vida é buscar a Deus. É ter intimidade com Ele e entender o propósito dele para sua vida. Porque o meu propósito é um, o seu é outro. E quando esse tempo acabar aqui, o que vão lembrar da gente? Verdade. Né? O que Deus vai se agradar? Chegar lá no céu, será que Deus vai se agradar? Né? Falar, vem, bendito meu Pai, né? E aí? É muito profundo isso. E isso realmente foi Deus falando comigo, através de leitura, de oração, né? De busca. E eu sempre pergunto a Deus. O ato de vir aqui, eu falei, Senhor, qual é o momento da minha vida que o Senhor quer falar comigo? Quer que fale? Quer que eu fale? Porque tem muitos testemunhos. Sim. Mas, assim, qual é o tempo? O que o Senhor quer que faça, né? Manifesta a tua glória. Tanto que eu nem perguntei nada. A gente falou... Sim. Porque sempre quando eu vou trazer alguém, às vezes eu bato um papo antes, entendeu? Uhum. E algumas pessoas eu não... A gente vem, bate um bate-papo e flui. Glória a Deus por isso. Porque, eu amo falar de Jesus. Porque, na realidade, é o que Deus quer. Sim. Às vezes ele permite a gente conversar, tomar um café, conversar antes. Às vezes não, vai lá, vai falar o que eu quero. E é isso, é o propósito dele. Nosso propósito é onde a gente quer que esteja. É no trabalho, é na rua, em qualquer lugar, sabe? Dentro da nossa casa. A gente não foi o que eu volto a falar, a gente não é perfeito, porque às vezes as pessoas pensam que a gente é perfeito. Nossa, mas ela é perfeita. Não, eu estou em busca constante. Claro. Né? Eu estou em busca constante, porque a palavra diz, né? Tem tempo que você não está mais para tomar leite. Comida sólida, né? Exatamente. E eu vivi uma vida lá fora, sabe? Eu conheci o Senhor, eu vivi uma vida lá fora, e depois eu voltei para a presença. E dela não saio, só quando o Senhor achar que eu devo ir. E não por minha glória, porque eu não sei viver sem Jesus. Jesus é tudo para mim. E não é pelo processo, mas as bênçãos que Deus me deu, as permissões que Deus me deu, as conexões que Deus me deu e o propósito que Ele me deu, não tem porquê não ter Ele como centro de tudo. E é Ele, por Ele e para Ele. Ele já diz, né? São todas as coisas. É muito abençoador, sabe? Poder estar aqui, poder falar de quem é Deus, o que Ele faz, a manifestação, a esperança que pode dar para as pessoas, sabe? Isso é muito bom viver isso. E nós temos que contar o que Deus faz. Nós temos Sim. que testificar. Sim. Porque os discípulos lá atrás, eles, quando Jesus mandou eles ir por todo mundo e pregar o evangelho, eles veio pregando e falando das maravilhas que Jesus fez. Exatamente. E nós temos que dar continuidade. E a Bíblia? Daqui, ó. E a Bíblia é a manifestação, Isso aí. Contada, né? Passada de geração em geração. Foi alguém que contou. Aliás, alguém não. Várias pessoas contaram. Né? E chegou até a gente, para a gente ser edificado. E é o único livro que você lê com o autor presente. Exatamente. Os outros livros todos já morreram. Esse aqui não. Quando você lê, o autor está presente. E você pode ler 10 vezes. 10 vezes ele vai falar diferente pode com ser você. Até o mesmo versículo. Exatamente. E fala, tá? Totalmente diferente, em outro contexto. Lá em casa também a gente tem o hábito de chegar no culto, né? Eu e meu esposo, e a gente senta e entrega aquele momento para Deus. Lembra do processo de consagração? Sim. E o que ele quer falar com a gente, o que ele quer ouvir. Que a gente ouça, na verdade, perdão. Que a gente quer que a gente ouça dele. Às vezes, porque tem gente que às vezes vai para o culto e fala, esse culto hoje não foi bom. Determinada coisa. Não, mas você esteve entrega? Você esteve entrega para Deus? Você esperou para ouvir dele realmente? Você entregou aquele momento? Né? E isso é muito legal, porque é a mesma coisa da leitura.
Se você ora antes de ler a Bíblia, Deus vai falar de uma forma, depois vai falar de outra. Sim. E o culto pode ser o mesmo culto. Daqui a pouco você assiste e fala, epa, peraí. Deus falou outra coisa. E vai. Então, as formas, Deus é multiforme, né? Sim. Ele E, se manifesta de multiforme. e fala no louvor, fala na palavra, Fala. fala na saudação do irmão quando ele vai ler um versículo. Sim, Aí, às vezes, as pessoas, ela não vai, o culto não foi bom, porque não estava ligado. sim. Não tava alinhado com Não o estava céu. consagrado. Exatamente, não estava consagrado. Você não consagrou, você não se colocou à disposição de ouvir. E esse é o mundo, né? E esse é o mundo à nossa volta. Porque a gente está tão disperso com tanta coisa que tem hora. Eu falo por mim mesmo, tem hora que às vezes passa uma coisa, eu falei, puxa, E, e é verdade, ó, eu participei de uma reunião certo dia, numa quinta-feira. E eu tinha, nossa, tava com tantos planos e a reunião deu tudo errado. Não foi conforme eu queria, mas foi conforme o Senhor queria, eu tenho sim, certeza. E eu fiquei muito triste com aquilo. Fiquei muito triste. Aí eu gravei 2 programas aqui, gravei uma tarde. Aí eu fui pro culto na quinta, tinha uma festividade. O homem pregou e eu, como estava abatido, eu não ah, me é, permiti sim, ouvir o que Deus tinha para falar. E minha esposa, nossa, que pregação e tal. E eu falava assim, meu Deus, eu não ouvi nada. E eu queria sair para fora, não queria nem terminar de ouvir o culto. Aí eu vim na sexta-feira, gravei 2 programas. Aí no final, a missionária que nós trouxemos, Deus usou a missionária aqui para falar comigo. Tudo que eu estava vivendo. Então, tipo assim, Deus é tão lindo que amém, ele não deixou eu ficar preso naquilo. sim. Só sei que eu saí daqui, eu peguei o culto quase a metade da pregação lá ainda, eu saí como um fiotinho de leão, cheguei lá como um leão grande, Oh, porque glória. Deus é fiel, Deus é lindo. Sim, ele se manifesta, né? É, e é muito interessante, assim, a gente ter esse olhar, esse cuidado, porque você falando ali sobre usar pessoas, né? Tem uma moça, uma mulher, que esse ano acabou falecendo, tem poucos dias, aqui em Aracruz, e ela, como que Deus usa a gente para as coisas, como Deus, quando a gente se Sim, coloca na brecha, óbvio, né? sim, Porque também não é fácil você se falar o eis-me aqui. Não é romantizando, mas você fala o eis-me aqui, cuidado que Deus vai te levar a lugares, vai te usar de certas formas que vai doer também. isso. E você tem que ter discernimento. Às vezes Deus coloca no lugar para você falar do amor dele, você acha que Mas é por isso que a gente precisa viver de oração em é isso oração, de aí. leitura, de intimidade. E aí eu estava entrando no Oriundi, eu não lembro para quê. Eu ia resolver alguma coisa naquela porta lateral. E Sim, eu olhei e falei, eu vou na Americana. Sabe, Deus falou, vai na Americana. Mas não tem nada do que eu precisava. Eu não lembro exatamente o que que era. Mas eu entrei. Nisso que eu entrei, eu vi uma mulher de turbantezinho, né? Quando a gente está no processo de perder o cabelo, a gente usa um turbantezinho. uhum, E aí eu vi a mulher, Deus falou, vai lá e fala com ela. Eu falei, Deus, eu sou assim, eu sou de conversar com a pessoa, mas não ir lá na mulher que ela tá num processo mesmo. Eu não sou de abordar as pessoas, uhum. sabe? E aí ela, quando eu cheguei perto dela, eu falei, sim, você tá passando. E fui. Aí eu fui, cheguei perto dela, falei, você tá passando pelo processo do câncer? Aí ela tô e tal, começou a falar. Aí eu falei, você tá olhando pra mim? Eu falei, você acredita em Jesus? Aí comecei a falar pra mulher. E eu falei, Senhor, me usa lá antes de ir pra mulher, né? Falei, olha, você tá vendo? Eu passei por 8 câncer, tal, não sei o que. Ela, menina, nossa, você e a Marcela. Olha, Alguém já tinha falado de já você. tinha falado de mim, essa mulher queria me conhecer. Ela falou: Nossa, meu sonho é conhecer essa menina, ela é uma benção, que não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a rir, porque eu falei: Sou eu, você tá diferente com ela. E ela começou a tremer, eu falei: Calma, né? Eu falei: Calma. Aí a filha dela chegou, ela falou: Essa noite eu orava a Deus para que Deus me fizesse conhecer você, eu precisava te conhecer. Deus é lindo, né? E ela, quando a filha dela chegou, ela falou: Filha, lembra que eu estava orando essa noite para conhecer, para Deus me mostrar, Marcela, me dar uma palavra de fé. E ele me colocou, tipo, na mente dela. E naquilo, quem foi abençoada foi ela? Jamais fui eu. Foi eu saber que Deus pode me usar na minha pequenez, É, sabe? E aí eu orei com ela, mas infelizmente, né, Deus a levou, o processo foi bem complexo, mas o tempo todo que ela conversava comigo, ela falava, não, Deus está aqui e tal, não sei o quê. Então ela conseguia ver isso. Mas a gente também não entende, né? Os momentos e as sim, claro. permissões, o tempo do É, Senhor não é o nosso. tudo na direção dele, né? Mas aquilo foi tão
lindo ver como Deus age. Agiu. Ela E orou e pediu. exatamente, cuidado com o que você pede. Mais uma vez, né? E assim, poder viver o propósito, me colocar, estar atenta a ouvir. Porque eu poderia falar, ah, não, Deus, não vou. Porque já teve situação de eu falar assim, ah, não, Deus, eu não vou, não. A gente fica meio receosa, porque humanamente a gente fica com receio do que as pessoas vão Sim, pensar e tal, né? Mas é Deus que faz. E eu fui, só fui, né? Eu só fui. E depois desse dia também, outro passo. Eu falei, só vou. Deus manda, eu vou. Vão ali, vão aqui, vamos embora. É para a glória dele, estão indo. Ele cuida, ele testifica. verdade. Glória a Deus. Marcela, chegamos Amém. ao final do nosso episódio. Amém. Eu quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite e vir compartilhar seu testemunho, enaltecer o nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. E que Deus continue te abençoando. Amém. Só gratidão. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de Deus, falar do que Ele tem feito na minha vida, né? De poder viver essa maravilha, que é compartilhar a palavra, né? Sim, Se a gente puder fazer um pouquinho, vidas que uma pessoa possa ser alcançada, já o reino todo, né? É verdade. maior do que o reino todo. Mas eu que agradeço, Luciano, por a gente conhecer, que esse ambiente aqui venha muitas pessoas que o Senhor quer Amém. Glória e a que Deus. seja usado cada vez mais, expandindo, porque é para isso, né? Em nome Que de nós estamos Jesus. aqui. Tá Amém. bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe também. Glória a Deus. Gratidão a todos que ficou até o final. Compartilhe com amigos, com a família. Alguém precisa ouvir esse testemunho, essa palavra. Que Deus abençoe vocês e tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sexta-feira tem Amém. mais. Tchau, tchau.